Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe, seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. Bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim ele declara puros todos os alimentos, e acrescentava: ora, o que sai do homem, isto é que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia, e, tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem ciro-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te,
que saiu o demônio de sua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-se os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje vou tentar ser bem breve de verdade. Eu quero falar apenas sobre 2 pontos desta palavra tão rica, deste evangelho tão rico de São Marcos. O que Jesus fala a respeito, o que entra no homem não o torna impuro. É porque os judeus, eles tinham tradições que se comessem com a mão suja tornariam-se impuros. Se comessem tal carne de animal, se comessem tal coisa, isso os tornariam impuros. E Jesus fala que isso não torna impuro o homem. A nossa alma não é capaz, as comidas, o que a gente come não é capaz de manchar a nossa alma. Não é, meu irmão, minha irmã. Se você comer algo até que está estragado, você pode realmente passar mal, mas quem passa mal é o corpo, a alma não. O que nos torna impuros verdadeiramente é o que sai de nós, é o que sai da nossa boca, é o que nós fazemos, aquelas maldades que as pessoas fazem que prejudicam o outro, que se prejudica, que sai do coração. Quando nós falamos mal do irmão, mesmo que seja verdade, mas nós o estamos difamando, você tem direito de falar mal do outro? Você é perfeito em tudo? Eu não tenho direito de falar de ninguém, nem que seja verdade. Não tenho esse direito de ninguém, porque eu não sou perfeita. Lembra da passagem de Jesus? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Se você é uma pessoa perfeita, meu irmão, minha irmã, você teria o direito de falar do outro. Porque quando nós falamos, mesmo que seja verdade, no fundo, é porque nós nos sentimos superiores àquela pessoa. E nós não somos superiores a ninguém. Aqui neste mundo, todos somos filhos de Deus. Estamos em patamar igualzinho. Aqui nesse mundo, nessa terra, existem patamares financeiros, mas isso não tem nada a ver com a nossa alma. Nada a ver. No céu pode ser que existam, né? Eu não posso comparar os meus esforços, a minha vida, com os esforços de Madre Teresa. Eu não tenho direito algum de pedir a Deus o mesmo lugar no céu que ela. Mas não se iludam, né? Pensando que o que você come te torna impuro. É o que sai de você, é o que sai de nós. Vamos lutar. Eu estava pensando ontem, eu parei e comecei a pensar. Não é justo, não é certo uma pessoa falar assim: somos todos pecadores mesmo. Você não se conforma, isso não é certo se conformar. É a mesma coisa, você gosta de cair, mas a gente cai, não cai? Eu tô querendo dizer assim, tropeça, no sentido literal da palavra.
Você gosta de levar um tombo no chão? Ninguém gosta de cair? Não gosta. Você faz de tudo para não cair, não faz? Porque você cai, você machuca, você passa vergonha, né? Se você cai na frente de um monte de pessoas, mas principalmente você se machuca se você cair. Ninguém quer cair. É esse mesmo sentimento de não querer cair, nós não devemos querer tornar as nossas almas impuras. Nós devemos lutar com todas as nossas forças contra o pecado. Da mesma forma que a gente luta com todas as forças para não levar um tropeção no chão. Você fala assim, estou com tanta vontade de cair no chão, vou me jogar. Muitas das vezes as pessoas pecam assim. Eu quero que vocês saibam, meu irmão, minha irmã, o que nos torna impuros, ou seja, o pecado é o que vai escurecendo a nossa alma, é o que sai do nosso coração. Por isso que Jesus disse uma vez, você não comete adultério somente quando você trai o seu marido. Por exemplo, uma mulher, se a mulher vai e trai o marido dela na cama com outra pessoa, isso é um adultério claro. Mas se ela vê um homem e ela deseja o homem, o que é o pecado? É o que sai do coração. Só o desejo de ter aquele homem, ela já cometeu adultério. E Jesus já falou isso no Evangelho. Eu tenho que procurar, mas é fácil de achar. Jesus fala. Jesus é claro nesse ponto. Jesus é claro, ou seja, meu irmão, minha irmã, o pecado, ele é muito fácil de você cometer ele. Porque você não precisa fazer atos concretos. Se aquela vontade iminente já está dentro do seu coração, se você já concretizou aquilo na sua mente, você já cometeu o pecado. E esse pecado sim, o pecado que sai do seu coração, essa vontade de fazer o que é errado, isso sim prejudica a sua alma, isso sim te torna impuro. E disso nós temos que prestar contas a Deus. Agora, o Evangelho também nos fala daquela mulher. Jesus entrou numa casa e ele não queria ficar oculto. Mas tinha uma mulher que a filha dela estava endemoniada. Ela não era judaica, ela não era das tribos de Israel, ela não pertencia. Mas ela chegou em Jesus. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer, porque Jesus é Deus. E Jesus disse, primeiro dar de comer aos filhos, para depois aos cães. Jesus fez isso, meu irmão, minha irmã, para testar ela, porque Jesus ama a todos nós. Mas realmente, ele veio primeiro para os judeus. Os judeus são um povo escolhido de Deus. Jesus veio no meio deles primeiro. Mas ele veio por todos nós. E aquela mulher, sabe o que aquela mulher demonstrou para Jesus naquele momento? Aquela mulher jogou fora qualquer tipo de orgulho. Ela jogou fora. Ela disse para Jesus assim, Senhor, eu sei, mas os cães, Senhor, merecem pelo menos as migalhas. Ela estava pedindo para ela migalha. Ela se colocou, ela jogou todo o orgulho fora. E esse fato, isso que ela fez, tocou forte no coração de Jesus. E Jesus disse, vai-te, que saiu o demônio de sua filha. Ela conseguiu de Deus o que queria, porque ela jogou o orgulho fora. Ela podia falar, não, mas ela podia retrucar. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu não faço isso. Mas esse povo judeu faz muita coisa errada. A gente tem mania, né? Quando alguém fala da gente, a gente quer acusar o outro também. Ela não. Ela se abaixou mais ainda. Ela se humilhou mais ainda e falou, Senhor, mas dá pelo menos as migalhas para os cães. Deixa eu receber pelo menos migalhas, Senhor. Eu sei que eu sou cão. Ela se humilhou. Oh, meu irmão, minha irmã, como nós temos que aprender a jogar fora o nosso orgulho.
Deus se alegra tanto conosco quando nós jogamos o orgulho fora. Ele se alegra tanto. Nós somos orgulhosos. Eu sou orgulhosa. É algo que eu estou pedindo sempre a Deus, para Deus me libertar do orgulho. Oh, meu irmão, minha irmã, você não sabe, o orgulho é uma pedra que você carrega tão pesada, mas tão pesada. E eu vou falar, a gente acha difícil jogar essa pedra fora. A nossa vida, nós seremos diante de Deus tão mais leves quando jogarmos o orgulho fora. Eu peço isso a Deus todo dia. Eu não sou fácil, não. Eu não sei você, mas como eu sou orgulhosa. Vamos pedir a Deus, Senhor, vem em nosso auxílio, vem em meu socorro, Senhor. Joga fora todo orgulho, joga fora, Senhor, todo tipo de princípio de maldade que está no meu coração e que me faz ter pensamentos e desejos impuros. Oh, Senhor, joga tudo fora. Que eu consiga, Senhor, renovar minha vida. Que eu consiga, Senhor, depois que eu jogar tudo isso fora, eu consiga, após uma confissão de verdade, uma confissão de peito aberto, eu consiga viver em paz. Eu consiga ser verdadeiramente feliz debaixo da Tua graça, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nos ama e nos ensina. Muito obrigada. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!